Estou em Apocalipse capítulo 2 e leio o verso 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. São 7 cartas, às 7 igrejas da Ásia. E 7 é o número da totalidade, da plenitude. Então são 7 cartas de Jesus à igreja, a totalidade da sua igreja, inclusive essa, inclusive a nossa, inclusive a igreja contemporânea. E é Jesus quem fala, porque nas 7 cartas o preâmbulo é a palavra daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver, numa referência à maneira como Jesus foi apresentado no capítulo 1. Então, se você observar, todo o preâmbulo de carta diz respeito ao mesmo Jesus que se revela a João no capítulo 1. E o que ele diz no versículo 9? Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Se é a igreja, porque é rico e não rica. Porque a carta é ao anjo da igreja em Esmirna. Ao anjo, a autoridade espiritual da igreja, aos líderes espirituais, aos presbíteros da igreja. Então, conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Vamos orar? Deus nosso Pai, pedimos-te que o Teu Espírito Santo nos ilumine o entendimento para a nossa compreensão da Tua palavra. Mais do que isso, pedimos que o Teu Espírito Santo semeie essa palavra viva nos nossos corações, porque sem o sopro do Teu Espírito, a Tua palavra não frutifica em nós. Então te pedimos, Pai, que essa palavra viva produza em nós frutos para o nosso bem e, acima de tudo, para a Tua glória. Te pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Ao ler essa carta à igreja de Esmirna, ou ao anjo da igreja, eu me lembrei de Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. dispensa apresentações, mas é bom lembrar que a única personalidade, a única pessoa para quem os Estados Unidos da América do Norte dedicam um feriado nacional é exatamente Martin Luther King Jr. Cristão, um pastor batista, que não acordou um dia, sentou-se na beirada da sua cama e disse: eu vou ser ou vou me tornar Martin Luther King Jr. e eu vou ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Ele simplesmente reagiu e respondeu à realidade social, cultural, política, econômica e principalmente espiritual de sua época e de sua sociedade, movido pelas suas convicções cristãs. A resposta de Martin Luther King à sociedade norte-americana e a sua luta, o seu engajamento contra toda e qualquer expressão de segregação racial nos Estados Unidos da América do Norte, foi uma resposta antes e acima de tudo a Deus. E portanto uma resposta ao povo que sofria a indignidade da segregação racial. Ele se torna um ícone não apenas para o seu povo e para a sua gente, para a sua época, mas um ícone para o mundo todo, e até hoje ainda fala de como nós cristãos devemos nos portar no mundo. Foi morto, assassinado no dia 4 de abril de 1968. Mas no dia 3 de abril, apenas um dia antes do seu assassinato, ele pregou o seu último sermão. E estas são as palavras últimas do último sermão de Martin Luther King Jr. Eu não sei o que acontecerá agora.
temos dias difíceis pela frente, mas isso realmente não tem importância para mim, porque eu estive no topo da montanha, e eu não me importo. Como todos, eu gostaria de ter uma vida longa. A longevidade tem o seu valor, mas eu não estou preocupado com isso agora. Tudo que eu quero, eu só quero fazer a vontade de Deus. E Ele me permitiu subir a montanha, e eu olhei ao redor, e eu vi a terra prometida. Eu posso não chegar lá com vocês, mas eu quero que vocês saibam que nós, como povo, nós chegaremos à terra prometida. Eu estou feliz essa noite, a noite imediata ao seu assassinato. Eu estou feliz essa noite. Eu não me preocupo com nada. Eu não temo nada. Eu não temo homem algum, porque os meus olhos viram a glória da chegada do Senhor. Deus me levou ao alto da montanha, e eu já avisto a terra prometida. Amém. Aleluia. Estas palavras de Martin Luther King são palavras que poderiam perfeitamente ser colocadas na boca de um cristão desta cidade e desta igreja de Esmirna. Também foi Martin Luther King quem disse que quem não encontrou uma boa razão para morrer, não encontrou uma boa razão para viver. Quem não encontrou uma boa razão para morrer, não encontrou uma boa razão para viver. O que ele está sugerindo para nós é que o que dá sentido à nossa vida, à nossa existência, o que dá sentido a nós como seres humanos, não é o conjunto de conquistas, o conjunto de experiências, o conjunto de realizações, de posses acumuladas, que constroem o contorno das nossas vidas, que constroem as circunstâncias das nossas vidas. O que Martin Luther King descobriu é que o que dá sentido à nossa vida é justamente quando nós encontramos ou recebemos a revelação, ou somos agraciados com a experiência de experimentar algo pelo que estaríamos dispostos a sacrificar todas estas coisas que compõem as circunstâncias confortáveis da nossa existência. Em outras palavras, parece que há uma sugestão na palavra de Deus aqui, de que não existe vida que deu errado e vida que deu certo. O que existe é gente que deu errado e gente que deu certo. Gente que está dando errado e gente que está dando certo. Não é a vida. Por exemplo, a nossa sociedade diz assim: se você fez uma boa faculdade, tem uma boa carreira profissional e uma boa remuneração, sua vida deu certo. Se você é bem casado, bem casada, sua vida deu certo. Se você tem filhos que são primeiro lugar na escola, no judô, no inglês, na natação, sua vida deu certo. Mas se porventura você é divorciado, sua vida deu errado. Se os seus filhos não estão na comunhão da sua mesa, sua vida deu errado. Se os seus filhos estão no mundo, fumando maconha agora, a sua vida deu errado. Se você perdeu um filho, uma filha, se você perdeu uma pessoa amada, se por exemplo você está viúva ou viúvo, sua vida deu errado. Porque a vida que deu certo é aquela vida onde a família está estruturada, o papai, a mamãe, os filhinhos, casados, os netinhos, todo mundo na festa, no almoço de domingo, todo mundo com grana suficiente para viajar para fora do país uma vez por ano, todo mundo morando bem, todo mundo com a mesa farta, vida que deu certo para todo mundo. Acontece que estas realidades
todas elas escapam ao nosso controle, elas não estão nas nossas mãos. Nós não damos conta disso, de preservar todas essas coisas. Há uma dimensão de contingência e aleatoriedade na vida, e que nós podemos perder num piscar de olhos estas coisas, que nós imaginamos componentes da vida que deu certo. Tudo no seu lugar certinho, tudo bonitinho, tudo cheirosinho, tudo limpinho, tudo bem vestidinho, tudo arrumadinho. Essa vida que deu certo. Só que isso aqui evapora. Porque a gente não tem condição de reter isso aqui. O que a Bíblia Sagrada está dizendo para nós e ensinando para nós o tempo todo, é que há pessoas que deram certo e pessoas que não deram certo. E o que faz diferença entre pessoas que deram certo e pessoas que não deram certo, ou pessoas que não estão dando certo e pessoas que estão dando certo, é que as pessoas que estão dando certo, elas não avaliam-se a si mesmas a partir das circunstâncias de suas vidas, especialmente as circunstâncias favoráveis. Mas elas sabem que estão dando certo e que deram certo, porque elas descobriram algo pelo que estariam dispostas a perder todos os ingredientes e componentes das circunstâncias de sua vida. É o que Martin Luther King Jr. está dizendo para nós. Eu avisto a terra prometida e Deus já me levou ao topo da montanha. Não sei se chego lá. Posso morrer antes. Estou recebendo ameaças de morte. Todos os dias. Todos os dias vem alguém e diz: pare essa marcha, Martin Luther King. Pare essa marcha. Pare de lutar por isso. Pare de se envolver com isso. Interrompa essa rota suicida da sua vida. Abandone isso. Pense na sua família. Pense na sua esposa. Pense nos seus filhos. Pense no seu futuro. Pense nos seus sonhos. Você tem direito a ser feliz. Não vá se sacrificar dessa maneira. Não vá fazer com que as pessoas que você ama sofram. Mas ele diz assim: alto lá. Eu já recebi a revelação de algo que para mim é suficientemente valioso e que eu estou disposto a perder tudo o que você está colocando como argumento para que eu desista da minha caminhada. E estou disposto a perder inclusive a minha própria vida. E se você quer saber, eu não me preocupo com mais nada, eu não tenho medo de nada, eu não tenho medo de homem algum, porque tudo o que está no meu coração é que eu quero viver para cumprir o propósito de Deus na minha vida. Eu quero viver segundo a vontade de Deus. E portanto eu estou pronto a perder. Eu achei, recebi, me foi revelado algo que é mais valioso do que tudo que você pode imaginar. E é isso que dá sentido à minha existência. Você consegue lembrar do apóstolo Paulo dizendo: em nada tenho a minha vida como valiosa, a menos que eu complete a minha carreira e cumpra o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. O ministério de dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Eu estou disposto a perder todo o resto. Pela excelência do conhecimento de Cristo, eu considero todas as outras coisas como esterco, por causa de Jesus. Quando Jesus é comparado com qualquer outra coisa, essa outra coisa qualquer vira esterco. É isso que dá sentido à nossa vida. E eu não estou falando de perdas contingentes, de perdas às quais estamos sujeitos todos nós. Perder os bens, perder uma pessoa amada, perder um padrão de vida,
um status na sociedade, uma posição, perder um romance. Estas coisas, todos nós estamos passíveis de sofrê-las e não temos poder suficiente para evitá-las. E sofremos por isso. Mas essa perda de que estou falando é uma perda proposital. É uma perda que envolve a minha escolha. Eu perdi, mas eu poderia ter escolhido não perder. Eu perdi, mas eu poderia ter tomado uma atitude, uma decisão, uma providência, de tal maneira que eu preservasse aquilo para mim. Porque é exatamente isso que a igreja de Esmirna está passando. Veja o que Jesus diz: eu conheço as suas aflições, a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não é que tinha um culto de magia negra lá em Esmirna, no meio da igreja de Esmirna. A sinagoga de Satanás era um pessoal que se dizia judeu messiânico, mas não era messiânico coisa nenhuma, e que negava, diante da mão de ferro romana, a sua lealdade a Jesus Cristo. E não somente negava a sua lealdade a Jesus Cristo, mas denunciava os cristãos. E então o diabo, que aqui não é o diabo esse que nós conhecemos, é Roma, é o imperador romano, é o braço do Estado totalitário. O diabo, o poder totalitário, está aprisionando, torturando, matando. E eu estou vendo a perseguição. Eu estou vendo que há traidores, delatores no meio de vocês, adversários que estão no meio da comunidade. São esses que são a sinagoga de Satanás, a comunidade de adversários, que fez pacto com Roma, e que está fazendo com que vocês sofram o que vocês estão sofrendo. Porque naquela época, acontecia o seguinte, meu querido, era assim, olha, a gente descia na água e dizia assim: você confirma que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida? Sim. Eu vou perguntar de novo. Você sabe que até agora, a palavra Senhor só era possível ser usada para o imperador romano. Apenas César, o imperador, é Senhor. Você está ciente disso? Sim, eu estou ciente disso. Você está dizendo que agora a lealdade absoluta da sua vida não é mais a César, o imperador, é a Jesus Cristo, e que Jesus Cristo é o verdadeiro Senhor da sua vida? Sim, é isso que eu estou dizendo. Você sabe que se César descobrir isso, se Roma descobrir isso, você vai ser preso, torturado, provavelmente morto, que a sua mulher, os seus filhos, as suas filhas serão mortos, serão estuprados, violentados, abusados, serão levados como escravos. Você sabe que se César descobrir que você entregou a sua vida a Jesus, você pode ser jogado numa arena e ser comido vivo por leões. Você sabe disso? O camarada diz: eu sei. E você mesmo assim quer dizer que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida? Sim, eu quero. Então nós dizemos: Deus te abençoe, meu irmão. E fica esperto. Fica muito esperto. Porque quando você assumiu um compromisso com Jesus, você assinou uma sentença de morte e declarou guerra ao império das trevas, que se manifesta nessa estrutura maldita, maligna, vitimária, encarnada em Roma. Está claro para você? Está claro. Jesus é o meu Senhor. É isso que está acontecendo aqui. E é isso que acontece com os nossos irmãos ao redor do mundo. O que o Estado Islâmico está fazendo é exatamente isso. Ou você nega Jesus ou eu te mato. Ou você nega a sua fé em Jesus ou eu te degolo.
Ou você nega a sua fé em Jesus, ou eu mato seu filho agora. É muito dura essa palavra, por isso que a vida toda eu fugi de estudar Apocalipse. Vamos estudar Apocalipse, pastor. Eu dizia, vamos ficar nos Salmos. Não, vamos estudar Apocalipse. Então, Apocalipse. Por isso que o tema dessa carta é vida e morte. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o que esteve morto, mas que agora está vivo. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. E quem for vencedor não vai passar pela segunda morte. O tema da carta é vida e morte. E essa tal da segunda morte aqui é um negócio assustador. Sabe o que é a segunda morte? Eu vou ler para você, está com a Bíblia aberta em Apocalipse? Não queria estudar Apocalipse, então. Capítulo 19 do Apocalipse. Versículo 20. A besta foi presa. Já pensou a manchete da Folha de São Paulo, amanhã? A besta foi presa. E o falso profeta também. Ia ser aquela especulação, né? Quem é a besta, quem é o falso profeta, que foram presos. Foram presos. O falso profeta que havia realizado sinais miraculosos em nome da besta, com os quais havia enganado os que receberam a marca da besta e adoravam a imagem da besta, foram presos. Os dois, a besta e o falso profeta, foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Agora o capítulo 20, versículo 12. Vi também os mortos, João falando, eu vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Walking Dead celestial. Os mortos vieram, se colocaram diante do trono de Deus. Mortos, com partes do corpo apodrecidas, talvez. E os livros foram abertos. E diante do trono de Deus há um julgamento. E eles foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Capítulo 20, versículo 12. Ora, o que nós aprendemos sempre não foi que quando a gente entrega a vida a Jesus como Salvador, aí a gente morre, aí a gente vai entrando no portão do céu, aí na hora que a gente está entrando tem um anjo com uma espada, o anjo diz, alto lá. E ele pergunta, você aceitou Jesus como seu Salvador? E a pessoa diz, sim. Foi batizado na Ibabe? Fui. Resposta positiva, pode entrar. Resposta negativa, aperta o botãozinho do subsolo e o elevadorzinho, ó. Inferno. Critério, aceitou Jesus como Salvador? Só que aqui no Apocalipse diz que o julgamento é de acordo com o que tinham feito. Você vai pensar na sua casa agora, meu irmão. Porque Jesus disse que quando fosse julgar as nações, ele não ia perguntar assim, ei, americanos, vocês aceitaram-me como Salvador? Quem me aceitou como Salvador, levanta a mão. Vocês aí noruegueses, vocês brasileiros, chineses, vocês me aceitaram como Salvador? Levanta a mão. Não, a Bíblia Sagrada diz, palavras de Jesus, que o julgamento das nações será, eu estive com fome, você me deu de comer, eu estive com sede, você me deu de beber, eu estive preso, você me visitou, eu estive doente, você cuidou de mim. É isso. Não é quem aceitou ou deixou de aceitar. Jesus disse no Sermão do Monte, inclusive, o seguinte, olha, muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, e eu vou dizer, não conheço. Eu chego no portão do céu, digo, aceitei. Pequenininho lá na Igreja Batista, fui batizado com 11 anos. E o anjo vai dizer, vai olhar o livro da vida e falar, não consta. Vou dizer, vê direito, anjo. Vê direito, porque eu fui pastor, mais de 70 anos de pastor.
Fui pastor. O anjo vai dizer, não consta. Aí vai vir um outro anjinho e fala, ó, era teólogo calvinista. O anjo vai dizer, não consta. Porque no reino do meu Pai, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor participa, mas só aquele que faz a vontade do meu Pai. O que hei de fazer para herdar a vida eterna? Basta você aceitar Jesus como Salvador. Jesus disse, não, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Então aqui no Apocalipse, é difícil da gente interpretar com a nossa teologia ocidental. Porque seria fácil, né, se a gente conseguisse interpretar assim, mas não é assim. Então nós estamos lá no capítulo 20, não é? Capítulo 20 do Apocalipse. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito. Versículo 13. O mar entregou os mortos que nele havia. O pessoal do Titanic veio também para o julgamento. E a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. Houve uma ressurreição. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Versículo 14. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Capítulo 21, versículo 6. Está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, ele será o meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam a feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. E Jesus está dizendo, olha, quem for fiel não experimentará a segunda morte. Pode morrer fisicamente, mas não vai passar pela segunda morte. E lembra que eu disse para você que eu não acredito em vida que deu certo e vida que deu errado, eu acredito em gente que deu certo e gente que deu errado. Eu penso que é isso aqui que a Bíblia Sagrada está ensinando para nós. Sabe a palavra que Jesus usou para inferno? Guiena. Sabe o que é o Guiena? O Guiena é o lugar em Jerusalém para onde toda a cidade canalizava o seu lixo. E havia fogo de enxofre queimando ininterruptamente todo o lixo que ali caía. Jesus está dizendo, quem não for fiel, vai ser lançado no lago de fogo, no Guiena. Vai literalmente para o lixão. O que é então? Lixo. Lixo. Não parece sugestivo que Jesus tenha dito àquele rico que disse, alma, tens em celeiro muitos bens. Come, bebe, descansa, folga. E Jesus diz, louco, essa noite te pedirão a tua alma. Não parece sugestivo que Jesus tenha dito que não vale a pena ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Não parece sugestivo que Jesus tenha advertido pessoas o tempo inteiro a respeito do perigo de tornar-se lixo e ser lançado no lago de fogo? Isto é, gente que desperdiça a sua existência, gente que vira lixo na história e é queimado. Não parece sugestivo que Jesus tenha dito que o ramo que está em mim, eu que sou a videira verdadeira, disse Jesus, o ramo que está em mim dá fruto, aquele ramo que dá fruto porque está em mim, ele é podado para que dê mais fruto, e o ramo que não dá fruto é inútil, presta apenas para ser queimado, vira lixo.
Não parece sugestivo que Jesus tenha dito que nós somos o sal da terra, e se o sal se tornar sem sabor e perder as suas propriedades, tudo quanto lhe restará será ser pisado pelos homens. Quem é Nero? Nero é um pó que a gente pisa. E quem é Paulo? É um que a gente homenageia dando a eles, os nossos filhos, o seu nome. O tempo passou, não é? E foi sábio aquele sujeito que disse que Nero foi o poderoso e Paulo foi o fracassado. Somente que hoje, ironicamente, os nossos cachorros chamam-se Nero e os nossos filhos chamam-se Paulo. Porque tem gente, nada contra os cães, que eu gosto muito de cachorro, deixa eu já me defender. Mas tem gente cuja existência vira lixo e desperdiça a sua existência. Jesus está dizendo à igreja de Esmirna: vocês descobriram a pérola de grande valor. Vocês descobriram que o reino de Deus está acima de toda e qualquer coisa. Busque o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais será acrescentado. Não tenham medo de nada. Eu cuido de passarinhos, eu cuido de flores, não tenham medo de nada. Não permitam que o coração de vocês seja tomado pelo medo, pela ansiedade, pelo pavor. Não permitam que a espada do imperador, que a violência da cidade, que a truculência dos homens maus macule o coração de vocês, porque se isso acontecer, vocês vão virar lixo e vocês não servirão para nada nessa cidade de São Paulo. O que é impressionante é que em Esmirna, o que acuava a igreja e o que colocava a igreja sob a possibilidade de se perder, de se tornar alienada e de vender a sua alma e se tornar lixo, era a força bruta de Roma. Mas num auditório como o nosso, nós não enfrentamos a força bruta de Roma. O problema de um auditório como o nosso não é fome. É fartura demais. Não é escassez, é consumo demais. Não é privação, é shopping center demais. É muita distração. É muito canal de televisão, é muito Instagram, é muito WhatsApp, é muito Facebook. É muito. Nós somos obesos de tudo. Desde gordura física, Deus me livre. Mas de sapato em armário. O nosso lixo é rico dentro das nossas casas. A nossa cultura é diabólica. Esta coisa de ser alguém na vida, construir um nome, dar certo, ser um sucesso, ser bem-sucedido, ser pública, explícita e bandeirosamente feliz, isso é do diabo. Porque nós entramos numa corrida de acessos e que vai essa corrida corroendo a nossa alma. E a gente, sem perceber, a gente se torna competitivo, violento, agressivo, indiferente, sem tempo, irritados. Aí Jesus olha para a gente e fala: vocês estão iguais a todo mundo. Vocês estão virando lixo igual. Essa cidade de São Paulo é cheia de lixo. A igreja que está em São Paulo é mais um lixo que tem na cidade de São Paulo. É motivo de vergonha, de escárnio, de chacota. A igreja se torna uma piada pronta.
piada pronta. Aí Jesus diz: vocês não têm a truculência de Roma. O que vocês têm é o Morumbi, os jardins, perdizes, é isso que vocês têm. O que vocês têm é muito asfalto. O que vocês têm é muito condomínio com área de lazer. É isso que vocês têm. Vocês têm é muita televisão dentro de casa, é isso que vocês têm. E é isso que vai roubando a alma de vocês e vocês estão virando lixo. Daqui a pouco vocês vão parar num lago de fogo e não vão perceber. Porque ninguém vira lixo de um dia para o outro. A gente vai virando lixo e não vai se dando conta. O desafio de estudar um Apocalipse é a gente perceber o eterno agora. Aonde que nesse Império Romano, nessa Babilônia, nessa São Paulo, existe o reino de Deus brotando e dando sinais. Aí a gente vai lá e se compromete com aquilo. Aí isso exige a gente rever a nossa vida, enfim. Eu sou o primeiro réu dessa leitura do Apocalipse que faço contra mim mesmo. Não queria pregar isso. Não queria mesmo. Deus é testemunha que eu não queria. Mas é o Apocalipse. É a carta a Esmirna. É a convocação que está sendo feita para nós. Então eu queria me dirigir a você que não percebeu, mas você já está alienado, alienada, anestesiado, anestesiada. Queria me dirigir a você, se porventura seguir a Jesus no discipulado não lhe causa nenhuma necessidade de renúncia, nenhum sofrimento, nenhuma angústia na alma. Você não tem que dizer não a coisas que os seus olhos desejam. Você não tem que abrir mão de possibilidades, oportunidades. E quando alguém pergunta para você, por que você está fazendo isso? Aí você diz, é porque Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Mas isso é bom para você, você tem direito a ser feliz. Eu digo, não. Eu tenho o privilégio de honrar a Jesus com a minha vida. E eu abro mão do meu conforto, do meu prazer, e eu me disponho a sofrer para honrar o nome de Jesus e para honrar o meu compromisso com o reino de Deus. Se não dói em você o discipulado de Jesus, há alguma coisa muito errada no seu discipulado de Jesus. Você está seguindo a Jesus numa estradinha larga demais e achando que está tudo bem. Mas presta atenção que a sua vida está virando lixo. Mas eu também quero me dirigir a você que sabe exatamente o que eu estou falando e que diz assim, eu estou pagando um preço e está doendo. A minha vida tem contornos que eu não desejaria e não desejo, mas que só existem e que eu não tomo providências para que deixem de existir porque eu sou de Jesus. Eu tenho renunciado, feito sacrifícios, acolhido sofrimento, porque eu sou de Jesus. Mas está doendo e eu estou cansado. E eu estou com medo de até quando eu vou conseguir resistir. Então eu estou falando com você. E convidando vocês dois a virem aqui à frente para nós orarmos juntos. Se você se levantar daí agora e vier aqui à frente, você vai dizer, das duas uma, não precisa nem dizer qual é. Só interessa a você e Deus. Você vai dizer assim, Ed, eu entendi. Eu estou seguindo a Jesus numa estradinha larga demais. Então vem aqui e diga, Senhor, não deixa a minha vida virar um lixo. Me arranca desse abismo. Ou você vem aqui e diz assim, olha, eu estou seguindo numa estrada estreita. E está doendo. Está doendo. E eu peço socorro a Jesus.
Porque uma coisa a gente sabe, quando a gente clama o nome de Jesus, Ele vem para nos salvar. Então que Ele venha na sua vida. Vamos ficar em pé todos. Deus nosso Pai, nós invocamos o Teu nome, contemplamos o Senhor nessa noite. E falamos contigo de dentro do nosso medo, do nosso cansaço, do nosso abatimento, da nossa fraqueza. Falamos contigo, ó Pai, do meio da nossa batalha de cada dia, essa luta sem trégua. Nós clamamos o Teu nome, que Tu venhas para nos salvar. Estende a Tua mão, Senhor, sobre aqueles que têm lutado a cada dia para honrar o Teu nome, que têm lutado pelo compromisso com o Teu reino e com a justiça do Teu reino, que têm lutado as lutas que são Tuas e que têm sofrido pela Sua fidelidade. Que a Tua mão se estenda sobre estes Teus filhos e que Tu tragas a libertação, Tu tragas a salvação, Tu tragas alento, renovação das forças, da fé. Que Tu venhas em socorro de todos nós, Teus filhos, que a Ti clamamos. Te pedimos sabedoria, Senhor, discernimento, para nos olharmos com os Teus olhos, enxergarmos o que tem de lixo nas nossas vidas. E Te pedimos coragem para jogar o lixo fora, para a nossa vida não virar lixo também. Não queremos perder a nossa alma, nós não queremos perder o brilho da Tua imagem e da Tua semelhança no nosso rosto, na nossa maneira de ser e de viver. Então tem misericórdia de nós, Senhor. Dá-nos muita sabedoria para negociarmos as bitolas das nossas estradas. Livra-nos do legalismo, do moralismo, da hipocrisia, da vida religiosa falsa, mas livra-nos também de uma estrada muito larga, de uma vida indolente, displicente, que negocia e transgride com uma consciência que já não tem mais temor do Senhor. Põe a Tua mão, Senhor, sobre nós e levanta-nos como o sal da terra, a luz do mundo. Devolve-nos para a nossa segunda-feira nessa nossa cidade de São Paulo. E todos aqueles que nos acompanham, onde quer que estejam, que sejam sal, que tem sabor, que sejam luz, que brilha para a glória do Teu santo nome. Faze de nós igreja viva, igreja para a glória do Senhor. Faze de cada um de nós gente que deu certo por causa da Tua graça. Que cada um de nós possa dizer: a Tua graça para comigo não foi vã. Dá-nos essa vitória, Senhor, para a glória do Teu nome. Para a glória do Teu nome. Despede-nos com a Tua paz, com a alegria do Teu Espírito Santo, para uma vida abençoada e abençoadora. Oramos que seja assim, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém. 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 Amém.